Ei, vamos fazer um diagnóstico juntos? Estou aqui com o Manuel Arnaud. A gente está recebendo um caso lá do grupo VIP do Ortofórmula. E houve uma dúvida muito grande sobre como seria esse caso. Vocês vão estar vendo aí na tela. Manu, o pessoal teve dúvida sobre como é que seria o diagnóstico e como seria a questão do tratamento desse paciente. Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, justamente para esclarecer, né, essas dúvidas, esses questionamentos, eu acho que a ortodontia traz para a gente, que é muito a compatibilidade que a gente vê em teleradiografia com o que a face mostra. Eu acho que é isso que traz tantos dilemas para a ortodontia, né? E o que é que tu acha, assim, que nesse caso chamou mais atenção para o pessoal, assim, que deixou essa dúvida? Pô, por que o pessoal teve dúvida? Teve gente que falou que era padrão 1, padrão 3, face longa. O pessoal não sabia como juntar o diagnóstico com o que deveria fazer. Exatamente. Então, o que a gente vê nesse caso, eu acho, Vitor, é assim, uma face que chega trazendo, quando ela interage, a face em si, né, os elementos dessa face interagem, eles trazem muito equilíbrio. Mas se a gente vai avaliar particularmente, comparado a um padrão, né, esses elementos da face, a gente pode dizer, poxa, mas a mandíbula, a maxila está um pouco deficiente. A gente tem um zigomático que ele não se mostra muito, né? Então aí a mente da gente já vai tendendo a gente dar um diagnóstico que eu acho que no caso também dos ortodontistas, eles já são viciados em fechar o diagnóstico quando olha a classificação dentária. Isso. Então você vem de cima assim, olhando uma face, fazendo um rastreio dessa face, vendo para você, o maxila que é um pouco deficiente. Se você olha separado, né? Só a maxila. Né? Aí você olha ali a relação dessa maxila com a mandíbula, o perfil reto. Exatamente. Né? E aí o pessoal já pode olhar também a característica de boca, que você está falando agora. Isso. Né? Olha aí, pessoal. Vê o que é que vocês acham. E aí vai seguindo exatamente o que o Manu está falando. Vai. Exatamente. Então, eu acho que se a gente vier para a linha, que a gente sai seguindo esse rastreio da face, e a gente olhar para a parte dentária, né? Eu acho que é isso que todo mundo... Aquela pressa, né, do pessoal de dar o diagnóstico. Exatamente. Você falou aí a palavra certa. Aquela pressa de finalizar, de dizer assim, já dei o diagnóstico, já posso fazer isso? Não. Pessoal, essa é a hora mais importante de todas. É o que eu digo sempre, assim. Essa é a hora que não pode ter ansiedade. Tome o seu remedinho, respire fundo quantas vezes for necessário e dedique o seu tempo a essa hora. Isso. Eu costumo dizer, assim, para as minhas alunas sempre, elas ficam rindo de mim, porque eu digo, eu namoro com a documentação ortodôntica. Então eu fico olhando, porque essa face ela vai começando a se montar, parece um quebra-cabeça, quando a gente vai olhando isso e olhando a parte dentária. Vai destrinchando, né, os detalhes. Exatamente. A gente vai entendendo o que é que ela, de fato, comunica a gente, né? Ok, nesse caso particular, a gente entende que se a gente avaliar separadamente, a maxila ela está um pouquinho deficiente, mas veja o equilíbrio que a gente tem nessa face. Exato. A gente tem uma maxila que aparece deficiente pela deficiência do zigomático, né? Exatamente. E a gente vê uma mandíbula ali que se relaciona bem com essa maxila, apesar dela estar. Né? Então, é aquela questão. O pessoal, às vezes, toma pressa em olhar a face e quando olha o intrabucal, aí vê a mordida como ela se apresenta, né? Exatamente. Até aqui. E aí o pessoal já quer bater o martelo no diagnóstico. Né? Mas o que é que chama a atenção, assim, para a gente dizer, peraí, a gente tem a maxila nessa característica, tem a mandíbula que está uma característica interessante, uma lenquez de pescoço boa, né? Mas a relação de ambos, que é o que você falou, tá interessante. E o pessoal às vezes passa correndo porque só quer olhar a parte dentária camufla um pouco, né? Isso. E aí quando você vai ver, você vai, você olha a parte dentária e você dá um relance na teleradiografia, aí você faz, a mandíbula tá um pouquinho na frente. Você nem olhou aquilo direito, não tá, né? Vamos lá, vamos olhar direito aqui para essa teleradiografia, vamos fazer assim, vamos separar, né, a parte dentária, realmente, vamos fazer uma análise melhor dessa face, e depois relacionar a face com a teleradiografia. Isso. Né? E depois a gente vem e coloca a situação dentária em cima dessa imagem que a gente montou. Isso. Né? Desse quebra-cabeça que a gente montou. Porque aí sim a gente vai entender o que é que a gente pode fazer aqui na parte dentária para que repercuta da melhor maneira na face. Porque veja, a face ela tá lá. A face é a face. A gente, tendo uma face como essa, uma face equilibrada, a gente não pode pensar em algo que vai impactar essa face. Isso, na não verdade, precisa, né?
O nosso objetivo é manter uma face boa. Exatamente. Ou talvez mudar muito pouco. Exatamente. Né? Porque de duas uma. Ou a gente vai estragar o que a gente tem de bom, ou a gente vai perder tempo tratando o que não é para ser tratado. Exato. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Também existe essa possibilidade. Ou seja, o prognóstico é péssimo. Né? Bem, então eu acho que assim, o que é que chama atenção nessa fase? Né? O que é que foi o pulo do gato, como você falou aí, é olhar a face com calma, perceber que ela é equilibrada. E quando você leva isso para a teleradiografia, aí o que é que a gente vê de interessante na teleradiografia? A gente vê o ponto A, que está na frente do ponto B, ou seja, essas duas bases ósseas se desenvolveram bem relacionadas, não há erro. Não há erro. Né? Sagital. Isso. Né? A gente tem um ângulo nasolabial interessante, mas que pode ser ajustado, mas tudo vai relacionar sempre o quê? A face. Exatamente. Né? A gente tem elementos que interagiram muito bem, aí, né? Cresceram em harmonia. E eu acho que é isso, como você falou um pouquinho antes. Você olha a face e o que a gente chama a teleradiografia por piratema, né? Para dizer assim, poxa, essa face, ela é como para você. Quando você olha só a face puramente, só as fotos, você já vê que ela é harmônica, né? E aí você vai entender, a teleradiografia vai dizer, ela é harmônica por isso, isso e isso. Eles interagiram bem aqui, né? E aí, ok, a gente bateu o martelo nisso. Isso. E é engraçado, porque às vezes a gente tenta imprimir a beleza do padrão 1 nos outros padrões, mas cada padrão, cada face tem uma beleza diferente. Eu acho que isso é muito importante a gente aprender a enxergar. A gente não precisa forçar que todo mundo tenha a cara de padrão 1. Não, ele é um padrão 1, mas ele é um padrão 1 de perfil reto. Sim. E vai ficar bom, né? E aí, como seria assim, os cuidados que a gente tem que ter? O que é que a gente tem que seguir agora? Pronto. Acho que depois que a gente entendeu que ele é um padrão 1, né? Ou seja, esse padrão 1 traz... A palavra do padrão 1, para mim, que define é o equilíbrio. Isso. Ou seja, se eu tenho uma palavra que é equilíbrio, que é a lei desse paciente aqui, eu tenho que ter cuidado para eu definir a minha mecânica de forma que eu não desequilibre, né? Isso. De que eu não gere interferências nesse equilíbrio, o que às vezes é mais difícil do que você fazer o contrário, você fazer um tratamento maior, você fazer algo mais impactante, né? Então acho que para o ortodontista é uma suavidade que vem com a gente vai aprendendo, né? A entender isso. Mas eu acho que a gente tem que agora, tendo em vista o equilíbrio da face, a gente vai para a parte dentária, entender onde a gente deve focar o nosso tratamento. Isso. Quem é que fica como está, quem é que vai sofrer, que pode sofrer alguma alteração, de forma que a face continue apresentando esse equilíbrio. Isso. Né? E aí, qual seria então a preocupação? Como é que a gente tem aí as fotos intrabucais e a gente observa classe 3 de canino nos dois lados, classe 3 também no molar. Né? Como é que seriam as ideias de tratamento? Que a gente já conversou, a gente já pensou, o que a gente pode dizer para o pessoal? Uma situação como essa, com essa face, que se apresenta em padrão 1, equilíbrio facial, ou seja, é uma face bem equilibrada, é uma face com selamento, é uma face bonita. Como é que a gente trataria isso? Né? Eu acho que você foi para o ponto, que é um dos pontos que a gente vai focar nele, né? Você falou sobre selamento labial, né? Então, a gente tem selamento labial, a gente tem ângulo nasolabial que está bom, que pode ser um pouquinho alterado, mas que a gente tem que ter o controle disso. Então, quando a gente fala disso, a gente já fala de incisivos superiores, né? Então, vamos entender o que a gente pode fazer nessa questão da posição dos incisivos para que a gente reflita o mínimo possível nessa face, resolvendo o problema que ele tem. Que ele tem a classe 3 dentária, né? E tem apiamento no arco inferior. Apiamento leve no arco superior, né? Pronto, então aí eu acho que a gente iria definir, que é como a gente conversa com os alunos, como a gente entende a lógica de definir uma prescrição, né? Exato. Seja no âmbito do tratamento com aparelho convencional, seja no âmbito do tratamento com alinhadores. Isso, exato. O bom do alinhador é esse, que você tem um controle dente a dente no que você quer dizer, né? Quando você discrimina bem, porque também botar lá só alinhar e nivelar no programa vira uma porcaria. Isso, né? É diferente. Então, o alinhador, ele é como se fosse a aparelho de Wise. Então, você que está no controle de todas as movimentações. Exatamente. Isso é bom e ruim também, porque se o cara não souber para onde vai, não mexe para canto nenhum. Ou deixa quem está lá do outro lado mexer e tá aí, né?
reza. Alguns alunos perguntaram assim, poxa, será que dava certo fazer extração? Né? O que é que tu acha disso? Como é que seria? Eu acho que isso, assim, dá certo, enfim, tem um apinhamento para resolver, e aí a gente tem que entender o quanto a gente tem de apinhamento, e aí quando você falou sobre extração, aí você voltou minha atenção para o arco inferior, né? E aí eu vou pensar, e nesses incisivos inferiores, o que é que a gente pode fazer com eles? Né? Se os incisivos superiores a gente tem uma possibilidade menor de alterar, né, de afetar esse ângulo nasolabial, essa relação labial, a gente entende que nos incisivos inferiores a gente precisa de algo mais, né? Porque aí o arco superior ele pode ser levemente protruído. Isso, tá? Exato. Então ele pode sofrer essa leve alteração, mas o arco inferior a gente precisa de algo mais, porque a gente tem, além de uma relação, né, de canino de 3, a gente tem um apinhamento dentário. Isso, então, é moderado, né? Um apinhamento dentário que é moderado. Né? Então a gente tem alternativas, tem a extração, tem. Eu também acho que isso é algo, às vezes, muito particular do ortodontista, né? Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com extração. Eu não gosto também, gosto. É a minha última instância, assim, o FTF do... Exato, eu penso do mesmo jeito. Eu penso assim. Inclusive, para esse caso, assim, a gente até estava discutindo aqui antes, a gente chegou a um acordo de que, realmente, a gente acha que extração aí é over, né? É demais, né? Talvez a gente trabalhando aí bem com desgaste interproximal ali, de pré-molar até o pré-molar do outro lado, né? No arco inferior, isso ia gerar espaços, e a gente estava conversando também que era possível fazer isso de forma segmentada. Fazia os posteriores, melhorava aquela relação. É melhor, é mais, né? Seguro. É mais seguro, exato. Eu gosto de trabalhar com segurança também, de fazer as coisas aos poucos. A gente entrava ali com os desgastes posteriores, melhorava a relação de canino, melhorava o apiamento de canino, depois vinha para desgaste de mesial de canino a mesial de canino. E aí resolvia aquele alinhamento, nivelamento ali, né? Só que aí tem que sempre ter aquele cuidado. A prescrição, o que é que a gente está usando, qual é a prescrição? Porque também não adianta fazer desgaste e você está com uma prescrição que joga tudo isso para frente, que não pode fazer. Isso. Né? E além disso, você falou sobre fazer desgaste, pensar no desgaste. Tem outro ponto que eu também acho importante, é você olhar o tamanho dos dentes, de uma forma geral. Né? Quando a gente pensa em desgaste, veja, esse paciente, ele tem dentes que são bem robustos. Você vê que tem esmalte dentário, você vê que ele tem paciente que tem dente muito pequenininho. Se um paciente já está trabalhando com esse formato dentário, pode ser que você diga, não, melhor extrair. Nesse caso, vai ficar praticamente eles por eles. O que eu tenho para desgastar nesse paciente pode até chegar a ser suficiente, ou não, né? Ou é melhor já trocar por uma extração. Nesse caso, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. Ele tem massa dentária suficiente para fazer o... Dá para trabalhar bem, né? Dá para trabalhar bem. Né? Dá para trabalhar bem. Isso aí. E aí, então, acho que desse jeitinho que você falou, era como eu faria. Né? O máximo de controle, porque eu acho que quando a gente fala de slice, e quando a gente fala de desgaste dentário, IPR, né, que a gente fala nos alinhadores, aí a gente pensa assim, desgasta tudo e tudo se ajeita. Aí eu fico meio que em pânico quando isso, né, isso é pensado. Então eu acho que tem que ser segmentado. Você falou, a gente faz os desgastes posteriores e depois a gente vai para a área, depois que a gente resolver apiamento de canino e começar a melhorar essa classe de canino, a gente vai para parte anterior, né? E isso acontece também no sistema de alinhadores, né? A gente pode estagiar, que é um das chaves para o sucesso do sistema de alinhadores, né? Isso, exato. Pedir separado, isso, não deixa exatamente. A galera fazer do jeito que quer. E assim, você estagiando no sistema de alinhador, e aí tanto no fixo como no alinhador, você também trabalhando com buccal shelf para fazer distalização ou retração, isso vai ajudar muito, principalmente num caso como esse. Acho que encaixaria bem. E não pode esquecer o seguinte, a gente está falando só do arco inferior, mas se eu trabalho com um pouco de protrusão superior, eu também ajudo a resolver minha classe 3, o que acaba, assim, te dando uma vasta possibilidade de forma de tratar. Exatamente. Né? Uma folga, né? Exato, esse arco inferior que a gente está trabalhando tão na medida, né? Exato. E a gente tem aquela outra questão também, que assim, o superior pode protruir, mas não muito. Né? Não existe muito. Um limite, porque a face está boa, senão vai ficar esquisito. Né? A gente vai tirar a beleza da própria face. Exatamente. Uma face que sela bem, a gente vai começar a mostrar dente, não precisa, né? A gente não precisa fazer isso. Exato. Como foi que a gente falou?
essa face não pede mais nada. Não pede mais nada, essa face não pede mais nada, é verdade. Exatamente. Né? E assim, o outro cuidado que eu acho que tem que ter, além do desgaste, além do controle, além de trabalhar ou com anel com fixo junto com mini implantes, ou fazendo a coisa segmentada, trabalhando com elásticos de classe 3, né, que é uma mecânica que a gente gosta muito de trabalhar, eu acho que tem que tomar cuidado com a prescrição. Né? Porque não adianta de nada você estar fazendo um controle de protrusão inferior e usar uma prescrição que seja protrusiva. Né? Vai estar ali fazendo o contrário, né? Exato, vai estar trabalhando ao contrário do que você quer. Ou seja, trabalhar com a prescrição ROT não é que seja contraindicado, mas você tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer colagens compensatórias para trazer esses caninos para ficar mais verticais e tem que tomar cuidado com os incisivos também, né? Tomar cuidado com esses incisivos. E outra, a gente tem que, a gente não nem falou, mas é exatamente isso que você está falando agora. Na imagem da teleradiografia, a gente vê essa posição de incisivo e a gente percebe que a gente tem um limite biológico ainda aí para permitir que eles venham, né? Que eles retraiam, que eles lingualizem. Então, você vai usar uma prescrição que vai lhe ajudar a fazer isso e a gente tem essa margem, porque a teleradiografia também informa isso para a gente, né? Qual é a margem de segurança que a gente tem para fazer aquilo? A gente não vai bater em nenhuma barreira biológica, a gente vai estar com espaço suficiente para trazer um pouco para trás, alinhar todo mundo, né? E trazer um pouco para melhorar essa sobremordida, né? Isso, que é bem no limite, né? Tá bem topo aí. Então, eu acho que assim, dessa forma a gente conseguiu abordar tudo que é necessário para um tratamento como esse, né? E quem quiser saber mais, segue a gente lá no Ortofórmula BR. Ortofórmula é isso aí.